É terça-feira, dia 10 de outubro de 2023, o quarto dia de confrontos. Levamos você ao vivo para a faixa de Gaza, 12h11 da terça-feira por lá. Vamos ao som da guerra. Nós temos, para quem nos acompanha sem imagens, poucas colunas de fumaça a essa altura do campeonato. Vale ressaltar que ontem, mais ou menos por volta de 7 horas da manhã, 1 hora da tarde lá, um pouquinho antes disso, se intensificaram os ataques que se prolongaram por praticamente toda a tarde, toda a manhã por lá. Foi um dia de intensos combates, mais uma vez, com o avanço de Israel sobre a faixa de Gaza. Ontem, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez um novo pronunciamento, ressaltando, reafirmando que a intenção de Israel é exterminar o Hamas. Falou que há homens infiltrados do Hamas ainda em território israelense. Eles estão na caça desses infiltrados em território israelense, ao mesmo tempo em que fazem essa caça em Israel, que tentam retomar definitivamente o controle de áreas invadidas por terroristas do Hamas em colônias judaicas perto da fronteira da faixa de Gaza. Há a intenção de avançar para a faixa de Gaza. Avanço que já aconteceu por via aérea, por via marítima. A expectativa é pelo avanço por via terrestre. Ontem o Hamas fez uma ameaça: ou cessam os ataques imediatamente ou vamos assassinar os reféns. Um número indeterminado de reféns. Há civis entre os reféns, há militares entre os reféns, há crianças, há mulheres, há jovens, há idosos entre os reféns. E o recado do Hamas foi claro: ou param os ataques à faixa de Gaza, ou transmitiremos ao vivo em redes sociais para o mundo inteiro o assassinato destes reféns. Fatalmente, isso entra na conta da reação israelense. 6h12, você vê imagens ao vivo agora da faixa de Gaza. Ao longo desta primeira hora do Jornal da Manhã, é claro, nós seguiremos conectados com a nossa reportagem espalhada pelo Brasil. Nós seguiremos conectados com a nossa reportagem espalhada pelo mundo. Estamos na Europa com Lucas Bazzani. Temos um correspondente que vai conversar com a gente ao vivo daqui a pouquinho, direto de Israel, para nos dar o panorama das coisas por lá neste momento. E vamos, é claro, acompanhados de especialistas para nos ajudar a entender esse quadro tão complexo da violência, da geopolítica internacional. Nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais do IBMEC de Belo Horizonte, Christopher Mendonça. Professor, muito bom dia e muito obrigado por atender a Jovem Pan. Obrigado, Rafael. Obrigado, Lívia, pela oportunidade. Professor, queria que você falasse um pouquinho sobre essa ameaça feita pelo Hamas de assassinar inocentes, assassinar militares, assassinar idosos, mulheres, jovens, civis, que foram tomados de assalto, foram sequestrados no sábado, quando, de maneira surpreendente para o mundo, homens do Hamas invadiram Israel por terra, por ar também. Até que ponto isso pode retardar uma reação mais contundente de Israel, embora neste momento a gente já esteja vendo imagens ao vivo. Quem nos acompanha por imagens está acompanhando, quem está no rádio pode imaginar. Estamos mais uma vez vendo o horizonte da faixa de Gaza, a região repleta de prédios, de casas, muito adensada. Mais uma vez as colunas de fumaça começam a subir, muito provavelmente, né, professor, resultado de ataques aéreos perpetrados por Israel para destruir alvos militares do Hamas. Mas essa ameaça de matar civil, de matar refém, de transmitir ao vivo, pode fazer com que Israel pense duas vezes sobre a potência da reação que vem adiante, ou agora esse é um caso já contabilizado, professor? Rafael, as contraofensivas de Israel, elas são muito discrepantes, né? A tradição de Israel é de atacar com bastante vigor aqueles que eventualmente façam ataques externos ao país. Nós já esperávamos que Israel fosse responder esses ataques de uma forma bastante importante, bastante volumosa. No entanto, nas últimas horas, houve essa ameaça por parte do Hamas de simplesmente assassinar, inclusive utilizando mecanismos de comunicação, né, para que as pessoas do mundo todo vissem aquela situação. É uma ferramenta já utilizada por outros grupos terroristas, inclusive em guerras anteriores, como a do Iraque e a do Afeganistão, né, e coloca a nossa situação numa situação bastante vexatória, bastante difícil de ser entendida por parte dos direitos humanos.
Israel certamente já tem chamado a atenção de toda a comunidade internacional. Houve uma reunião recente do Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova York, muito preocupadas com a condição que se estabelece no Oriente Médio. Países importantes como os Estados Unidos, a França, a Alemanha já se colocaram, né, à frente de Israel, dando suporte para que Israel possa enfrentar essa calamidade, essa situação tão sensível. E sim, né, essa ameaça pode retardar os ataques de Israel, uma vez que é uma ferramenta que não é comumente utilizada, uma ferramenta utilizada certamente por um grupo terrorista. Agora, professor, bom dia, obrigada por estar conosco nesta manhã. Lívia falando. A gente estava num dilema aqui na abertura do jornal sobre como classificar o Hamas. A gente está falando de uma situação de um grupo que, por uns, é classificado apenas como um partido político que conseguiu ganhar as eleições antes de um longo período em que elas não são realizadas desde que tomaram o poder. Mas por outros, por várias nações do Ocidente, é classificado esse grupo como um grupo terrorista. Queria te ouvir a respeito disso, porque, obviamente, estava falando aqui com o Colombo que quando a gente fala desses combatentes, desses integrantes do Hamas que estão em campo, matando pessoas, avançando pelo território de Israel, lançando foguetes, lançando bombas e mísseis e tudo mais, a gente está falando de terroristas que estão atentando contra a vida de pessoas. Mas como fazer essa separação? É possível fazer essa separação? Queria ouvir sua opinião, professor. Lívia, essa sua pergunta é muito importante. Eu acho que tem sido uma questão que muitas pessoas têm conversado com a gente nesses últimos dias. O Hamas ele foi criado na década de 1980 com intuitos que eram intuitos políticos, mesmo um partido político. A ideia do Hamas era defender no plano internacional e principalmente frente a Israel o direito do povo palestino de ter o seu território. Então a ideia inicial do Hamas não era de ser um grupo terrorista, não era de ser algo que fugisse dos princípios do direito internacional. No entanto, nos últimos anos, o Hamas tem utilizado de técnicas que são muito semelhantes a outros grupos terroristas, como, por exemplo, o Estado Islâmico ou a Al-Qaeda. A própria apresentação de uma ameaça de assassinar ao vivo e sendo transmitido pelas redes sociais de pessoas que estão como reféns já demonstra claramente esse objetivo que é, de fato, de construir, de gerar o terror na comunidade internacional. O que diferencia, de fato, um grupo terrorista de um exército, né, de uma força armada,